Olá pessoal, sou o Guilherme, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou falar sobre menstruação e sobre os olhos. É a visão de um ocidental sobre a medicina tradicional chinesa. Galera, o fígado, representante do movimento madeira, lembra que a gente estava falando nos vídeos passados? Ele é responsável por fazer o armazenamento do sangue. Que sangue é esse, Guilherme? É um sangue que a gente usa para as nossas atividades diárias. A partir do momento que eu acordo e começo a movimentar o meu corpo, eu preciso de uma demanda maior de sangue. Aí o fígado funciona como uma espécie de bolsa armazenadora e distribui esse sangue conforme a atividade que eu preciso. Imagina que eu vou fazer um café. Então eu só preciso levantar, dar uma coçada no olho e me direcionar para a cozinha. Eu preciso de pouco sangue para isso. Agora imagina que eu ponho um calçado e vou sair para correr 10 quilômetros. Eu vou precisar de muito mais sangue. Então ele vai dosando e regulando a quantidade de sangue que está armazenado nele e a quantidade que ele põe em circulação. Então ele consegue dar um plus na circulação do nosso sangue. Essa é uma das funções dele. Interessante, não é? Mas o mais interessante é como fazer esse sangue retornar para o fígado, porque é importantíssimo a volta dele para que o fígado consiga substituir todas aquelas toxinas que foram acumuladas durante o dia, durante as atividades, e reenergizar esse sangue. Então ele faz um processo de resfriamento e um processo de reenergização. Quando ele faz isso? Ele faz isso de madrugada. Tá? O horário do fígado, existe um relógio dentro da MTC, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Esse relógio, a cada 2 horas, um órgão ou uma víscera recebe uma quantidade extra de energia. Tá? Vesícula biliar e fígado estão ali, 11 horas da noite, 3 horas da manhã. Nesse período é imprescindível que a gente esteja dormindo, em repouso absoluto. Por quê? Esse sangue que está na atividade, e se eu não estou fazendo atividade, ele volta para o fígado. O fígado faz resfriamento e reenergização. Para eu começar o meu dia de forma positiva. Eu vou estar cheio de energia, eu vou estar recuperado da minha noite, né? Ou do dia anterior, né? Tudo aquilo que eu gastei durante a noite eu recupero, tá legal? Então isso é muito importante. Imagina a pessoa que sai, vai para uma festa, vai para uma balada e passa esse período todo acordado, em movimento, se alimentando, conversando, tendo que, sei lá, fazer milhões de coisas na madrugada. Ou inclusive as pessoas que trabalham toda a madrugada, que dão plantão. Essas pessoas elas vão ser prejudicadas na recuperação dessa energia. Né? Pode ser que ela passe, depois de alguns anos, depois de algum tempo agindo dessa forma, com a energia dela esgotada. Ela não vai conseguir recuperar mais a energia dela. A gente precisa desse repouso. Tá legal? Isso é importantíssimo. Prestem atenção nas atividades que vocês têm feito e como vocês acordam no dia seguinte. Se estão acordando mais ou menos, é porque ou o sono não está legal, a pessoa está com sono muito agitado, ela está acordando durante a noite e aí não consegue fazer essa recuperação, ou porque ela trabalha, né? E aí não tem como. Mas observem, prestem atenção nessas questões. É importantíssimo. Beleza? E aí, uma outra função ligada diretamente ao sangue do fígado é a regulação da menstruação. Aí as meninas de plantão, os meninos também que quiserem conhecer um pouco melhor da namorada. Pessoal, seguinte, a menstruação, né, é um ciclo, acontece, deveria acontecer todo mês. Tem menina aí que... Menina não, né? Os médicos, né, que fazem isso, né? Não sei se eu posso falar de médico aqui, mas... eles simplesmente interrompem a menstruação. Vai tomando um ciclo dos medicamentos, né, anticoncepcionais, um atrás do outro para que não menstrue. Pessoal, na visão da medicina chinesa, isso é de longe algo saudável. Tá? A menstruação ela deveria ocorrer mensalmente, ela deve, porque é a fisiologia do corpo humano, e ela deveria acontecer de forma tranquila. Se tem uma menstruação dolorida, se tem uma menstruação conturbada, TPM, né, muito forte, né, com esses sinais que vêm antes da menstruação muito exagerados, é porque está com algum desequilíbrio em fígado. E aí não adianta parar de menstruar. A gente tem que regular o fígado, a gente tem que harmonizar o fígado. Como é que estão os seus sentimentos, como é que estão as suas emoções. A gente precisa reorganizar. As meninas, né? Os meninos precisam ficar um pouco distantes, assim, quando tem a irritabilidade, né? A gente se afasta para não sofrer nenhum tipo de agressão.
porque pode acontecer, é muito forte. Todo aquele sentimento que a mulher passou durante o mês vai ser colocado para fora junto com o sangue. Essa é a visão da medicina chinesa, não é simplesmente o sangue que sai. Ele sai junto com emoção, ele sai junto com sentimento, tudo aquilo que a pessoa passou durante o mês. Se foi um mês agitado, estressado, no trabalho, em casa, a TPM dessa pessoa vai ser como? Ela vai virar o Hulk na TPM. Agora, se foi um mês, a pessoa perdeu um ente querido, ou foi um mês mais triste mesmo, ela estava meio deprê, no final do mês, a TPM, a pessoa não vai ter irritabilidade, ela vai ter depressão, ela vai ficar chorando, qualquer coisinha que fala essa pessoa, ela já fica sensibilizada, né? Vai ver um comercial de Doriana e vai escorrer uma lágrima, né? Tudo que acontece no mês vai ser colocado para fora na menstruação. Isso é um processo de purificação. Pessoal, isso é importantíssimo para as mulheres, né? Os homens, como não menstruam, vão encontrar a purificação de uma outra forma. Isso a gente vai ver num outro vídeo, tá? Mas no caso das meninas, a purificação vem através da menstruação. Então, conversem direitinho aí com o médico de vocês, ou se perguntem como é que vocês estão se sentindo, né? Se tomam medicamento para não menstruar, ou se menstruam e está muito irregular, prestem atenção. Tá? Pouco sangue menstrual simboliza desequilíbrio do fígado. Muito sangue menstrual, também desequilíbrio. Se tiver muitos coágulos, também desequilíbrio de fígado. Isso tudo precisa ser observado. Tá legal? Procure um terapeuta, um massoterapeuta, um acupunturista, que vai saber te orientar melhor sobre essas questões. Beleza? Tranquilo. Então a gente passa agora a falar dos olhos. Os olhos é a porta de abertura do fígado. Lembra que ele se manifesta através das unhas e ele abre-se através dos olhos. Ou seja, eu entendo, né, como é que está o meu fígado através dos olhos. Então, olhando no olho da pessoa, principalmente na conjuntiva, essa parte branca, a gente vai ver como é que está a condição do fígado dessa pessoa. Se tiver muitos vasinhos, o olho estiver bem avermelhado, pode ser que essa pessoa esteja com calor no fígado. Ela está passando por momentos de irritação, de estresse, ou não está conseguindo fazer aquele resfriamento do sangue à noite, e aí a pessoa já acorda com o sangue quente, literalmente. Né? Já ouviram falar a pessoa que está com sangue nos olhos? Está com raiva? Né? Então a raiva, mas aí não a raiva, né? Seria o estresse acumulado, faz com que o sangue do fígado esquente. Tá? E aí se a energia não for boa do fígado, os olhos eles vão ficar secos, os olhos vão ficar com uma espécie de areia, né? Como se tivesse uma sujeira, né? Uma sujeirinha no olho arenoso. A vista pode ficar turva, uma sensação de como se tivesse um nevoeiro em volta da gente. A pessoa pode ter os distúrbios de visão também, como miopia. Tá? Agora, se tiver o calor, a hiperemia vai aparecer, né, que é o vermelhidão dos olhos. Pode ser que venha acompanhada de dor no globo ocular e calor também nessa região. Parece que o olho está pegando fogo. Tá? É muito comum quando tiver a invasão do calor aí em relação ao fígado. Tá? Como a porta de abertura dele é nos olhos, ele vai acabar se manifestando através dali também. E aí, tudo que a gente vê também pode interferir diretamente no fígado. Olha vocês, né? Nós, né? Eu vivo aqui em São Paulo. A gente vive numa grande cidade, totalmente distante da natureza, que é a mãe do elemento madeira. Né? A árvore é o símbolo do elemento madeira. A gente dificilmente vê uma árvore sozinha, né? No campo, né? A gente vê ela perto de um prédio. A maioria das coisas que a gente vê é cinza, é preto, né? É asfalto, é concreto. Isso tudo interfere diretamente no fígado, né? Porque como que ele vai dar vazão para a energia dele se ele não vê a natureza, se a gente não consegue enxergar a natureza dentro da nossa cidade? Né? Vocês não têm essa sensação de quando a gente sai, vai para o interior ou vai para uma praia, que a gente já na estrada assim já vai acalmando, já vai tranquilizando, porque a natureza ela já está mais presente, né? Dentro da nossa cidade, a própria natureza ela já está doente, né? Porque ela está envolta, né, por esse concreto, por esse asfalto, né? Ela já tem um desequilíbrio dentro da nossa cidade. Então comecem a prestar atenção, tudo aquilo que a gente vê interfere também diretamente, ou pode interferir diretamente no fígado. Né? Às vezes você vê uma situação assim que te deixou
meio assustado, uma briga no trânsito, né, alguma coisa mais agressiva, isso te pega lá dentro, né, no fígado, às vezes bate no estômago também, né? Vamos prestar atenção nisso tudo que a gente está vendo e procurar transformar a nossa visão também, né? Porque o fígado, ele abre-se nos olhos, mas ele não é responsável somente por aquilo que a gente enxerga fisicamente. Ele é responsável por aquilo que a gente vê, ou seja, aquilo que a gente compreende do que nós estamos enxergando. Tá legal? É um processo aí mais filosófico dentro da medicina chinesa, mas tem essa questão, né, daquilo que eu enxergo e daquilo que eu realmente vejo por detrás. Tá legal? Aquilo que eu compreendo. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Se tiverem perguntas, mandem. Semana que vem estou aqui. Fiquem em paz. Valeu!